Fatos violentos envolvendo adolescentes, como ocorreu em Suzano, São Paulo, têm dominado os noticiários. Isso causa preocupação com a saúde mental desses adolescentes e também faz as pessoas refletirem sobre como evitar episódios de violência. E para conversar mais sobre esse assunto, nós vamos receber agora a psicóloga Cristine Rocha. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Eu queria que você falasse inicialmente para a gente como que a gente pode avaliar esse tipo de ataque que aconteceu em Suzano, que já aconteceu aqui em Goiânia também, em 2017, está relacionado com a cultura do ódio, está relacionado com problemas psicológicos? Nós podemos dizer que os criminosos que agiram no ataque de Suzano, o adolescente que agiu no primeiro ataque em 2017, eles agiram na fronteira entre o patológico e essa disseminação da violência que nós vemos tão frequentemente na sociedade nos últimos tempos. A cultura do ódio, ela precisa encontrar terreno fértil para que ela se passe a ação, para que o adolescente, a criança ou até os adultos mesmos façam com que essa cultura se manifeste a partir de um agir violento, que pode ser relacionado à questão de postagens nas redes sociais, daquilo que eu pesquiso e que fazem parte dos meus interesses nas redes, e até da compra de objetos e de armamentos para que eu passe a ação, e a partir daí dissemine não só aquilo que são os comentários ou aquilo que eu vejo nas redes, mas para que pratique uma ação criminosa e violenta como a que nós vimos no ataque. E o que a gente pode entender como essa cultura do ódio? Você falou muito dos videogames violentos, até mesmo de páginas na internet, da chamada Deep Web, que trazem ataques a certas minorias. O que a gente pode entender como cultura do ódio? O interesse da sociedade de maneira geral com a questão do agir violento, com matérias violentas, com assuntos que dizem respeito a essa questão do lado, digamos que negativo, do ser humano, podem ser entendidos como essa questão da cultura do ódio. Mas a cultura, como eu disse, para que ela se dissemine, para que ela se perpetue, ela precisa desse terreno fértil. E esse terreno, ele pode ser minado no sentido de que se a criança, o adolescente, as pessoas possuem relações em que elas se manifestam inicialmente, desse agir violento, uma fala violenta e alguém vai lá e propõe um novo olhar, um novo ponto de vista. A partir desse momento, a gente tem não a disseminação desses conteúdos, a proliferação dessa questão das imagens violentas e tudo mais, mas a gente tem um refrear dessas características e isso se dá a partir das nossas relações sociais, a rede com a qual a gente estabelece as nossas relações. E como que a gente pode lidar com a questão das doenças psicológicas, dos transtornos psicológicos em crianças e adolescentes? Esse número tem aumentado? Que tipo de doença atinge mais essas pessoas? Eu não tenho esse dado a respeito do aumento do número de transtornos, mas eu acredito que a percepção dos pais a respeito do comportamento dessas crianças e dos adolescentes pode ser o primeiro passo para que a gente detecte algum comportamento inadequado que pode vir a ser ou não um transtorno, mas a gente pode atuar inicialmente nesse comportamento inadequado, numa fala inadequada, fazendo uma breve pesquisa relacionada aos ataques aqui, da escola em 2017, eu vi que haviam conversas dos dois adolescentes, era o adolescente que praticou o ataque, o adolescente que foi vítima, e eles conversavam sobre conteúdos, e um dos adolescentes, no caso a vítima, ele falava: meu pai não vai deixar eu falar com você sobre esse assunto. Então a gente percebia ali naqueles relatos um mínimo de observância dos pais a respeito do conteúdo que aquele adolescente estava tendo acesso, do tipo de conversa. Eu acredito que nesse sentido é um passo importante para os pais, no caso de crianças e adolescentes, esse olhar mais de perto, essa observância dos fatores que envolvem ali a rotina dos filhos e não deixarem de modo algum que esses filhos fiquem fazendo pesquisas sem o mínimo de observação dos pais ou de responsáveis que permaneçam com eles. E quando é o momento de buscar um auxílio psicológico, buscar um tratamento para essa faixa etária? Quando ocorre um distanciamento da criança ou do adolescente no seio ali familiar, quando há uma dificuldade de diálogo com esse adolescente ou com a criança, ou quando eu detecto comportamentos que são estranhos àquilo que eu conheço do meu filho ou do adolescente do meu núcleo familiar.
Nesse caso, buscar ajuda não é somente para que se faça o tratamento, mas até ajuda para identificar, a partir de um profissional capacitado, se aquele comportamento, aquela ação manifesta pela criança ou adolescente é ou não patológico. A partir dessa identificação prévia, se encaminha, se for necessário, para algum tipo de tratamento de acordo com a faixa etária do adolescente, acompanhamento psicológico. Tá certo, queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.